Ao longo da história, ciência e espiritualidade foram muitas vezes vistas como campos separados, com a ciência explicando o mundo material e a espiritualidade explorando os mistérios do espírito e da alma. No entanto, nos últimos anos, houve um crescente interesse em entender como essas duas áreas podem se conectar. Um dos pontos de encontro mais fascinantes e debatidos é a relação entre o espiritismo, uma doutrina que explora a imortalidade da alma e a comunicação com o mundo espiritual, e a física quântica, uma das áreas mais avançadas da ciência moderna, que estuda as leis do universo em nível subatômico. Para entender essa conexão, precisamos primeiro compreender o que essas duas disciplinas propõem. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec no século XIX, sugere que somos seres imortais, vivendo experiências físicas para evoluir espiritualmente. De acordo com essa doutrina, a morte não é o fim, mas uma transição, e o espírito continua sua jornada em outras dimensões. Além disso, o Espiritismo afirma que existe uma ligação entre o mundo material e o espiritual, e que essa interação pode ser estudada e compreendida. A física quântica, por outro lado, estuda o comportamento das partículas mais fundamentais da matéria. Uma de suas descobertas mais intrigantes é o fato de que as partículas subatômicas, como os elétrons, não seguem regras rígidas como os objetos que vemos em nosso dia a dia. Em vez disso, elas podem se comportar de maneiras imprevisíveis, estar em mais de um lugar ao mesmo tempo e até mesmo se comunicar instantaneamente a distâncias gigantescas, algo que desafia a lógica clássica. Esse fenômeno é conhecido como entrelaçamento quântico. Aqui entra a questão: será que a física quântica pode fornecer evidências científicas para alguns dos princípios do espiritismo? Algumas interpretações sugerem que, assim como as partículas subatômicas parecem estar conectadas em um nível profundo, talvez a mente e o espírito estejam entrelaçados com o universo de maneira semelhante. Essa ideia é reforçada por algumas experiências quânticas que indicam que a consciência do observador pode influenciar o comportamento das partículas, algo que levanta questões profundas sobre a relação entre mente, matéria e energia. Para o Espiritismo, essa ideia é familiar. Kardec já afirmava que o espírito pode influenciar a matéria, e que a mente, através da força do pensamento, tem um papel importante nas manifestações espirituais. Em uma perspectiva quântica, essa visão poderia ser interpretada como uma forma de interação entre campos de energia, onde o pensamento e a consciência são capazes de influenciar a realidade em níveis sutis. Outro ponto de convergência entre espiritismo e física quântica é a ideia de multidimensionalidade. Enquanto o espiritismo fala de diferentes planos de existência, com o plano físico sendo apenas uma das muitas dimensões em que o espírito pode habitar, a física quântica também sugere a existência de múltiplas dimensões. A teoria das cordas, por exemplo, propõe que o universo é composto de várias dimensões além das 3 que conhecemos. Esse conceito ressoa com a visão espiritual de que existem outros planos além do material, onde os espíritos residem e interagem. Contudo, é importante destacar que a conexão entre espiritismo e física quântica ainda é um campo de especulação e interpretação pessoal. A ciência, por sua natureza, busca provas e evidências concretas, enquanto a espiritualidade lida com a experiência subjetiva e a fé. Embora existam teorias e ideias fascinantes sobre como esses dois campos podem se cruzar, muitos cientistas permanecem céticos quanto a uma verdadeira unificação entre eles. No entanto, há uma beleza na forma como esses dois domínios podem se complementar. Enquanto a física quântica nos desafia a repensar a realidade e a nossa relação com o universo, o espiritismo nos convida a expandir nossa compreensão da existência, integrando o material e o espiritual. Ambos nos encorajam a olhar além do que é visível aos nossos olhos e a questionar os mistérios mais profundos da vida. Então, ciência e espiritualidade estão conectadas? A resposta ainda está em aberto, mas o diálogo entre espiritismo e física quântica oferece um terreno fértil para a reflexão.
Se estamos buscando entender o universo, a vida e a nossa própria consciência, talvez a verdadeira evolução esteja em integrar essas duas abordagens, reconhecendo que a ciência e a espiritualidade podem juntas nos oferecer um entendimento mais amplo e profundo do mistério da existência.